Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, nós vamos dar continuidade no vídeo de hoje à análise do nosso livro Anotações de Processo Civil. Estamos a tratar da tutela provisória, mais precisamente da tutela de urgência. Vamos continuar pelo tópico que aparece aí na tela para os senhores, o direito autônomo à proteção urgente. Parte da doutrina brasileira adota uma concepção teórica que separa rigidamente a tutela cautelar da tutela antecipada, como sendo categorias de todo distintas. Os fundamentos dessa orientação, em alguma medida, variam de um autor para outro, mas há fundamentalmente dois argumentos que merecem destaque e estão presentes em respeitáveis formulações doutrinárias. Por um lado, afirma-se que a tutela cautelar tem um objeto de proteção próprio, que é o direito substancial de cautela. Já a tutela antecipada recairia sobre o mesmo objeto sobre o que incide a tutela principal a que se visa antecipar. Desse fundamento, extrai-se o segundo, no sentido de que a medida cautelar constituiria uma verdadeira modalidade de tutela, ao passo que a antecipação de tutela seria uma simples técnica, aplicável às diferentes modalidades de tutela, inclusive a tutela cautelar. Para tanto, invocam a literalidade do revogado Código de 73, que estabelecia um processo cautelar, tendente a uma sentença cautelar, mas também se previa a possibilidade de concessão de providência cautelar no curso desse processo, normalmente como liminar. Essa seria uma antecipação da própria tutela cautelar. Examinem-se rapidamente ambos os argumentos. Para uma antiga doutrina, as providências cautelares visavam assegurar o resultado prático de outra tutela, seja de conhecimento ou de execução. Serviriam, em termos mais amplos, para resguardar a eficácia da atuação jurisdicional. De acordo com essa concepção, a função cautelar visaria a proteção do resultado de um processo principal, ou, quando menos, a proteção da eficiência da atividade jurisdicional. Desta maneira, e apenas mediatamente, tutelaria o direito que é objeto do processo principal, ou que parece que virá a ser tutelado pelo processo principal. A teoria do direito substancial de cautela contrapõe-se a essa formulação tradicional, lançando basicamente as seguintes críticas. Em primeiro lugar, como explicar que a medida cautelar protege o resultado do processo principal, quando esse vem a ter um resultado diverso e incompatível com aquele suposto resultado que estava sendo protegido? Em segundo lugar, como explicar aqueles casos em que o processo cautelar produz seus devidos resultados sem que sequer seja necessário um processo principal? Isso é comum nas medidas cautelares probatórias,
adiante examinadas. Para os adeptos da teoria tradicional, teria havido, então, mera providência administrativa. Pela teoria do direito substancial de cautela, a tutela cautelar tem por objeto um interesse ou direito próprio da parte. Esse objeto é uma pretensão à segurança, que se destina a resguardar uma situação reconhecida como digna de proteção pela ordem jurídica, que pode ser um direito subjetivo, uma pretensão, uma ação ou uma exceção que estejam sob ameaça de direito irreparável. Os adeptos dessa teoria defendem, então, que o processo cautelar se destina a proteger não propriamente ou precipuamente o resultado de um processo principal ou a eficiência da atuação jurisdicional, mas sim a tutelar um direito à segurança jurídica, vale dizer, um direito que todos têm de ver protegido outro direito ou interesse que aparentemente possuem, quando esse último é posto em risco. Essa é a situação cautelanda ou situação carente de tutela cautelar. Assim, pela teoria do direito substancial de cautelar, pode haver, primeira hipótese, ações cautelares desvinculadas de um processo principal. Exemplo, a ação para prestação de caução de dano iminente. E, em segundo lugar, outra hipótese, outras ações que se enquadram nos moldes tradicionalmente traçados, que guardam relação com um direito que é objeto de outro processo, atual ou futuro, dito principal. Essa teoria explica com clareza a diferença entre objeto da tutela cautelar e o objeto da eventual tutela dita principal. Identifica-se com precisão um mérito para a tutela cautelar, o fumus boni iuris e periculum in mora constituem os próprios aspectos essenciais da configuração do direito à cautela. Explica-se como o autor que obteve a tutela cautelar pode depois ser derrotado quanto à tutela principal. Além disso, enfatiza-se o direito da parte à proteção cautelar, sem que isso implique necessariamente negar a correlata existência de um poder-dever, ou seja, uma função do juiz. A ideia de que a medida cautelar protege um direito da parte e não apenas assegura o bom funcionamento da jurisdição, além de bem mais consentânea com a realidade jurídica, é a mais compatível com o modelo constitucional do processo. É uma construção muito mais libertária e garantística do que o discurso da tutela cautelar como instrumento da jurisdição, com indisfarçável viso autoritário, explicável no momento de afirmação do caráter público do processo, todavia hoje anacrônico. Mas daí a afirmar-se que essa teoria serviria para estabelecer uma diferença essencial entre tutela cautelar e tutela antecipada vai grande distância. A rigor, toda a crítica que se formula à concepção tradicional de tutela cautelar é impregável, com as devidas adaptações, também contra a ideia de que a antecipação de tutela seria simples técnica de adiantamento da tutela principal, tendo ambas o mesmo objeto. Como justificar os casos em que a tutela antecipada é concedida e, ao final, se constata que o autor beneficiário da antecipação não tinha razão quanto à tutela principal? Ou como explicar as situações em que a antecipação da tutela reveste-se de carga eficácia distinta da tutela principal, por vezes mais intensa do que essa? Por exemplo, a urgência, em certas ocasiões, justifica que a execução de uma tutela antecipada em ação condenatória faça-se por medidas atípicas, executivas e mandamentais. A rigor, também a tutela antecipada recai sobre um direito próprio, o direito à proteção urgente, ou, no caso da tutela da evidência, o direito à proteção da aparência. Apenas assim, a resposta para as perguntas ora postas, tal como no caso das cautelares.
Se esse direito é propriamente material, substancial, ou processual, é secundário, como hoje em muitos terrenos é secundária e mesmo posta em dúvida a radical distinção entre processual e material. Importante é que se trata de um direito autônomo. Guardadas as devidas proporções, no que tange a esse enquadramento e sua relatividade, a questão é equiparável àquela atinente ao direito autônomo à prova. Então, seja na tutela cautelar, seja na tutela antecipada, tem-se um direito autônomo à proteção jurídica e se volta ao ponto afirmado no item anterior. A diferença meramente gradual está no conteúdo da providência. Chegando-se a esse ponto, a ideia de que a antecipação de tutela seria simples técnica está posta em xeque, se já não caiu por terra. De qualquer modo, o argumento empregado para esse fim também é criticável. A noção de que no próprio processo cautelar do CPC de 73 a liminar seria antecipatória da sentença final, primeiro ampara-se no diploma revogado. Depois, e mais que isso, baseia-se na mera literalidade do antigo Código. A norma jurídica definida concretamente foi outra. Desde o início da vigência daquele diploma, a sentença cautelar perdeu toda a sua relevância nos casos em que a liminar era concedida, como, aliás, desimportante se tornava todo o procedimento cautelar. Esse passou a desenvolver-se autonomamente apenas até a concessão liminar da medida, sendo, depois disso, absorvido pelo procedimento do processo principal. A sentença cautelar, nesses casos, era simples formalidade, um protocolar capítulo na sentença principal ou reprodução desta. Logo, a verdadeira relação que se punha era entre a liminar cautelar e a sentença principal, tal como também ocorria com a tutela antecipada, e tal como ora se dá relativamente a ambas, tutela cautelar e tutela antecipada. Então, em ambos os casos, há um objeto autônomo de tutela, inconfundível com o objeto de proteção da eventual tutela dita principal. Decorrências práticas. Do ponto de vista prático, a eliminação da duplicidade de regimes evita armadilhas para o jurisdicionado, precisamente porque a diferença é de grau e não verdadeiramente de essências. Inúmeras medidas encontram-se em uma zona cinzenta entre o terreno inequivocamente destinado à tutela conservativa e aquele outro atribuído à antecipação. Estabelece-se, em virtude disso, verdadeira dúvida objetiva. Pense-se nas medidas de urgência destinada a manter suspensa a eficácia de um ato jurídico até a emissão de provimento que decida sobre sua validade. Exemplo, a suspensão de efeitos da deliberação tomada em Assembleia Geral Societária, a sustação de protesto, a suspensão de eficácia da sentença rescindenda, etc. A autorizada parcela da doutrina vê nessas providências exemplos de tutela cautelar. A suspensão da eficácia do ato serviria para conservar determinado estado fático jurídico até a definição da tutela final. Mas outros tantos doutrinadores, não menos respeitados, consideram tais medidas antecipatórias. Elas estariam adiantando um efeito que só se teria com o provimento da tutela final. Um dos resultados práticos da anulação da Assembleia Geral seria o impedimento de que ela produzisse efeitos. Declarado inexistente o crédito representado no título, esse não poderia ser protestado. A rescisão da sentença implicaria a impossibilidade de executá-la e assim por diante. Tais divergências na doutrina evidenciam a inviabilidade prática de dois regimes estanques. Aliás, a incerteza não é só doutrinária. Passa, obviamente, pela jurisprudência e chega aos próprios textos legais. O artigo 969 do Código prevê que os efeitos da sentença rescindenda excepcionalmente poderão ser suspensos por tutela provisória. A exemplo do que já ocorria no Código Revogado de 73, no seu artigo 489,
a própria lei não ousa classificar a providência em questão. Porém, mais do que uma questão de ordem prática, o impasse doutrinário e jurisprudencial e legislativo tem em si mesmo relevo científico. Quando um importante jurista afirma ser cautelar a medida que suspende deliberação assemblear e outro, igualmente consagrado, a considera tutela antecipada, quando um doutrinador reputa conservativa a sustação de protesto e outro toma por antecipatória, fica evidente que a tutela cautelar e a tutela antecipatória urgente não têm como ser providências essencialmente diversas. Não se está a falar de coisas distintas entre si, como água e vinho. A divergência entre processualistas tão argutos só se põe precisamente porque estão tentando classificar objetos muito próximos entre si, situados em zona cinzenta, de fronteira. No CPC de 73, essas discussões não eram um simples capricho teórico. Como vigoravam regimes distintos para a tutela cautelar e a tutela antecipada, muitas vezes a parte via-se prejudicada por haver requerido a medida pela via que o juiz reputa incorreta. O regime único, estabelecido no CPC de 2015, se não elimina, torna irrelevante parte dessas disputas. Vamos fazer um corte no vídeo por aqui, meus amigos. Vamos continuar a análise desse regime único, da tutela provisória, da tutela de urgência, no próximo vídeo, a partir desse tópico que aparece na tela aí para os senhores, os limites da unidade de regime das medidas urgentes. Por hora é só então, meus amigos. Fiquem todos com Deus e até a próxima.